Fim do preço injusto. Fim do preço injusto. Fim do preço injusto. É a propaganda que estava sobre as praças de pedágio. É a propaganda, deputado Márcio Nunes, publicada na Folha de São Paulo, no dia 14/11/2021. Governador Ratinho Júnior, aliado de Bolsonaro, vai disputar a reeleição e anuncia o fim do preço injusto do pedágio, após atraso em concessões de rodovias. Mas a mentira tem perna curta. A mentira logo é desacreditada. No dia 18/8/2021, aqui nessa casa, a gente votava o PL, que deu origem à Lei 20.668, que autoriza o Estado do Paraná a delegar para a iniciativa, para a União, a administração e a exploração das rodovias estaduais. Uma sessão polêmica, que nós debatemos muito sobre o pedágio. E o líder do governo falava o seguinte, deputada Mabel: temos que confiar na palavra do governador. Eu usei esse mesmo local e fiz a seguinte fala: confiar na palavra do governador, que confia no ministro, que confia no presidente, que acredita que a terra é plana e quem toma vacina vira jacaré. Isso vai dar cagada. Erro. Dito e feito. Saiu ontem, ou melhor, antes de ontem, um informe da NTT sobre o processo de pedagiamento do novo pedágio do Paraná, que de novo só tem o nome do pedágio caro e abusivo como era antes do Lerner. Aliás, acho que a fórmula para fazer o Paraná ficar triste, decepcionado e ir para trás é uma pitadinha de Lerner, uma mentirinha do Ratinho e um empurrãozinho do Bolsonaro. E o pedágio no Paraná vai aumentar. A nota técnica da NTT, encaminhada ao Tribunal de Contas da União, indica que o pedágio pode subir mesmo antes de começar a funcionar ou mesmo antes de ir para o leilão. E o que fala esse projeto, a nota técnica? Que as praças podem sofrer um aumento que corre em torno de 29,7%. E aí vem uma pergunta básica. O processo está paralisado no Tribunal de Contas da União, porque nós aqui da Frente Parlamentar, todos os deputados que estão aqui, entraram com o pedido, cobraram a falta de projeto básico. Se não existe projeto executivo das obras, como que eles sabem o custo das obras? Se não fizeram o projeto básico, não tem como ter o orçamento, que dá o valor do custo. Como que chegaram ao valor de uma tarifa sem ter o custo, que é oriundo do orçamento, que é oriundo do projeto executivo básico de engenharia? Como podem agora propor um cálculo de aumento, se a inflação, que é o repositório inflacionário indicado para a correção, indica 12%, por que nós chegamos a 30%? E é o governo federal, que o governo do estado avaliza, defende politicamente, que está fazendo isso. Mas eu vou mais longe. A promessa feita pelo governador no dia 26/11, na Agência Estadual de Notícia, é que o pedágio iria abaixar de 45% a 50%. Mas a realidade é que ele vai ficar mais caro. A Praça de São Luís do Purunã, deputado Márcio Nunes, era R$ 9,60 a tarifa. O edital foi colocado no valor de 8,01 centavos. E a correção da NTT, R$ 10,33. A propaganda do governo era R$ 8,00 contra R$ 9,60. Uma diminuição no valor de 30%. A realidade é que é R$ 10,33 para começar. E não sou eu que estou dizendo, é a NTT. Não é a oposição. Ninguém está fazendo politicagem aqui. Eu estou falando a verdade. A promessa que se tinha do governo na propaganda era a justiça no pedágio, soldado Fruit. A realidade é mais 15 novas praças com as 27,42 praças. A propaganda do governo, a promessa, era preço justo. A realidade é um contrato de 35 anos e não curto tempo como tinha. A propaganda e a promessa era garantia de obras. A realidade é um degrau tarifário de 40%.
depois do 5º ano, teremos em todas as praças do Paraná, se seguir a normativa da NTT, todas mais caras do que eram antes e do que está proposto hoje. E a resposta do governo? Deputada Amabel, o DR se pronunciou ontem, mas vocês não vão acreditar. A resposta do DR é que não tinha informação sobre o documento da NTT, e que não tinha nada oficializado, e que tinha que aguardar. Já que o DR não sabe o que fazer, eu quero propor uma solução aqui para os nossos deputados. Como a gente pode ajudar o Paraná a se livrar de um pedágio pior do que está vindo do que era antes? A expectativa, segundo anunciada, é que o leilão da primeira e do segundo lote ocorra depois de novembro, depois das eleições. Mas essa falta de transparência, esses processos não concluídos, essas mudanças unilaterais, a falta de projeto técnico, a falta de avaliações das desapropriações e o superfaturamento da tarifa, como está sendo colocado, pode ter um fim. Eu acabei de propor agora, e quero pedir a assinatura de todos os parlamentares, um projeto de lei que susta, ou melhor, revoga a Lei 20.668 de 2021, que autoriza o Estado do Paraná a delegar à União a administração e a exploração das rodovias estaduais. Olha, o governo federal e estadual usaram da boa-fé da maioria dos parlamentares aqui quando aprovou a lei. O momento nosso agora é de fazer correção. Vamos revogar a cessão das rodovias, trazer o controle político, administrativo e jurídico do processo de pedagiamento ao governo do Paraná. Eu quero, deputado Márcio Nunes, ajudar o governador a não repetir os erros do passado. Vamos revogar a cessão das rodovias. Uma parte, trazer a discussão de volta para essa casa. Fazer com que a Assembleia seja protagonista desse processo mais uma vez. E que não se tenha pedágio injusto. Eu não vou afirmar aqui que o governador mentiu. Eu acho que ele faltou com a verdade. Ou ele foi mal informado na época, para colocar o raio de uma propaganda mentirosa como aquela. E agora, o que me surpreende? As praças estão com propaganda privada, sendo que o Estado diz que nem é ele que cuida, quem cuida agora é a União. Uma parte, deputado. Pois não, deputada Mabel. Falando sobre a questão das placas, que vocês inclusive citaram, e o senhor cita novamente, nós tivemos a informação de que essa publicidade nas placas está sendo sim autorizada pelo próprio DR. Inclusive, nós queremos fazer um pedido de informação para que a gente tenha essa informação de maneira oficial. Mas o que consta é que o DR, sim, já que as praças de pedágio são do patrimônio do Estado, foram devolvidas ao Estado, é que estão autorizando essa publicidade privada nas praças de pedágio, deputado Arilson. Obrigado, deputada Mabel. Ou seja, publicidade pode. Iluminação, para o povo não correr risco, não pode. Preço alto, pode. Preço baixo no Paraná, não pode. Contrato de curto prazo, não pode. Contrato de 35 anos, pode. Diminuir as praças, não pode. Aumentar para 42, pode. Degrau tarifário, como era, em torno de 20%, não pode. Mas degrau tarifário caro de 40%, pode. Deputado Homero. Deputado Arilson, considerando o cronograma das próximas licitações, em que as licitações dos primeiros lotes devem acontecer só no final do ano, portanto, com prazo para recurso administrativo, eventual medida judicial, medida no TCU, eu acho que é certo dizer hoje que os contratos só serão assinados no ano que vem. Portanto, a próxima administração do governo federal, seja reeleita ou não, é que vai decidir se contrata ou não os contratos de pedágio. Havendo pela frente uma disputa eleitoral, e o senhor como presidente do Partido dos Trabalhadores, eu já entendi que há divergência em relação ao modelo de pedágio, como eu também tenho, acho que poderia ter feito um modelo melhor do que a gente acabou tendo. Mas a pergunta é o seguinte, o Partido dos Trabalhadores, caso assuma a presidência ano que vem, firma contratos de pedágio no Paraná ou não? Teremos contratos de pedágio com o PT no poder, caso o PT seja eleito, e não é a minha vontade, ou não teremos? Essa é uma pergunta. Deputado Homero, o PT construiu o pedágio de Santa Catarina em 2007 pelo ex-presidente e futuro presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Deputado Arilson, por favor, para concluir. O Paraná terá
os pedágios, caso seja refeito, porque essa lambança eu tenho certeza que o Lula não aceitará, um pedágio que caiba no bolso do povo paranaense, num preço acessível como é em Santa Catarina. Nós temos preocupação com o povo de verdade, não só na propaganda. Nós temos preocupação com as pessoas. Nós já fizemos, faremos muito mais pelo Brasil. E está em tempo de Vossa Excelência mudar de opinião e votar no presidente Lula, dia 2 de outubro. Obrigado.